Dia 7 de setembro de 2013, o dia em que oficialmente vai ser apresentada a candidatura da lista à Junta de Freguesia de Minde pelos ICA, independentes pelo Concelho de Alcanena. A sede é mesmo aqui em Minde e a TV Minde vai acompanhar tudo aquilo que vai acontecer ao longo desta noite. Eu passaria desde já a saudar, a cumprimentar todos, uma saudação especial à TV Minde que nos acompanha. Nesta noite agradável, agradeço a vossa presença em meu nome e em nome dos independentes pelo Concelho de Alcanena. Sejam bem-vindos a este espaço ICA, que representa, com todos os outros já abertos ou a abrir, um fórum de cidadania, de debate, de encontro entre pessoas que partilham de forma comum valores humanos de justiça, de solidariedade e de sentido cívico, independentemente das opções político-partidárias. Declaro assim formalmente aberto este espaço, bem como a sessão pública de apresentação dos candidatos independentes à Freguesia de Minde, à Câmara Municipal e à Assembleia Municipal. Desejamos que este encontro seja, acima de tudo, um encontro de amigos que tenham a oportunidade de conhecer os candidatos independentes aos órgãos autárquicos, as suas ideias, ou, se quiserem, as ideias que partilham com o grupo que aqui representam. Apresentaremos os candidatos ao órgão máximo do município, a Assembleia Municipal, a equipa à Assembleia de Freguesia de Minde e, por fim, à Câmara Municipal. Mas antes, vamos ver, desde o início, uma apresentação multimédia preparada pela equipa concorrente candidata à Junta de Freguesia de Minde. Obrigado pela vossa atenção. Como atual membro da Assembleia Municipal e integrando agora a lista candidata à Câmara Municipal e também como Mindrico, permitam que aproveite também esta ocasião para uma breve intervenção. Quando percebi que seria importante partilhar aqui convosco a experiência de trabalho destes últimos 4 anos, bem como a perspectiva sobre os projetos de ação para o futuro do Concelho, pensados, discutidos e partilhados ao longo do tempo com as equipas ICA, comecei por escrever. As pessoas, as sociedades e as economias necessitam de estímulos, de convergência de vontades, de sinergias, de atitudes proativas que potenciem as qualidades, as vontades, os recursos e as dinâmicas existentes. Enquanto Portugal não descobrir petróleo algures, vamos ter que andar com o cinto apertado durante muitos anos. O Estado, e em particular as autarquias, vão necessariamente ter que adotar um papel diferente no futuro. O uso de betão terá que ser substituído pelo uso intensivo de massa cinzenta. É com ela que conseguimos encontrar as soluções pessoais e coletivas para os problemas. Quero dizer com tudo isto que, mais do que dinheiro,
Vamos precisar das pessoas, com posturas novas, novas ideias, comportamentos e perspectivas diferentes. Enfim, precisamos que os novos eleitos definam estratégias, tenham capacidade de mobilização e usem os parcos recursos atuais para estabelecer as parcerias sociais, económicas e culturais que ajudem cada um por si, na sua empresa, na sua coletividade ou na sua vida cultural, a encontrar as melhores soluções pessoais e coletivas em prol do seu bem-estar, da sua família e da sociedade que nos rodeia. Mas depois de escrever isto pensei, as pessoas conhecem-me, sabem o que fiz em prol de algumas das nossas coletividades. Talvez seja mais importante dizer porque aceitei fazer parte deste projeto, para o Governo da autarquia, como independente, apesar de ter para o país, naturalmente, a minha opção político-partidária. É disso que vos vou falar. E a frase que escrevi no jornal na última página, Voz Independente, é o resumo desta minha experiência. Enquanto dirigente associativo, responsável pela área financeira, tive que tratar ao longo de 8 anos com a Câmara Municipal, na altura liderada pelos independentes, muitos dos assuntos relacionados com apoios materiais e financeiros. Apesar de ter na direção, na altura, pessoas ligadas à oposição, nunca senti menos vontade, menos empenho, menos consideração e menos determinação na atribuição desses apoios. Podia referir aqui o apoio que obtivemos para o ensino da música aos alunos do ensino básico de todo o Concelho, 3 anos antes de o próprio Ministério da Educação ter decidido fazer o mesmo. Podia aqui dizer também do empenho na concretização desse projeto com mais de 20 anos, que foi a recuperação do Jardim e da Casa dos Açores, para que acolhesse o Museu de Aguarela Rocameiro. De uma forma mais abrangente, sou testemunha da autonomia do Conselho Consultivo de Cultura e do Desporto, onde estavam representadas 10 associações do Conselho, eleitas pelas demais, onde eram definidos e cumpridos os critérios de apoio a todas as coletividades do Conselho. Hoje temos um Conselho do Associativismo, onde as associações estão em minoria e onde não se discutem na prática os critérios e as decisões da Câmara sobre os apoios concedidos. Foi este espírito de isenção, esta postura institucional, sem complexos político-partidários, que me fez aderir há 4 anos a este projeto, a esta equipa. Apesar de estarmos como oposição nos diversos órgãos, exceto em Minda e em Moitas de Venda, ao longo destes últimos 4 anos sempre estivemos presentes, sempre estudámos as matérias, sempre nos empenhámos na defesa das boas causas, mas também fomos sempre determinados no combate à ilegalidade, ao desrespeito pelo direito à informação, à falta de transparência e de rigor e à prática recorrente de desinformação e insinuação. Feito o balanço, entendemos que com o mesmo espírito de serviço devíamos continuar a lutar por boas causas em prol do Concelho e encontrar equipas que partilhassem da mesma vontade do exercício de cidadania para este novo desafio. Não foi uma tarefa fácil, porque encontramos muitos obstáculos que alguns fizeram questão de colocar no nosso caminho, mas aqui estamos a apresentar as nossas equipas ainda mais determinados e unidos. Com grande satisfação, podemos contar com muitas pessoas com determinação, vontade de colaborar e não resignação ao conforto da indiferença, apesar de todas as adversidades. Enquanto Mindrico, sabem que podem contar sempre comigo na defesa das nossas instituições, das nossas empresas e no desenvolvimento da nossa sociedade com sentido de equidade. Conheço Minde, o Covão do Coelho e o Val Alto, o papel importante que têm na economia do Concelho e como reconhecerão, sem a importância das suas atividades sociais, culturais e desportivas, na qualidade de vida de todos nós. Mas também sei que são necessários novos caminhos para as empresas, com o aproveitamento potencial da nossa localização, da infraestrutura da zona industrial e dos nossos recursos para o turismo e uma visão mais competente e determinada para conseguirmos aproveitar a dinâmica das nossas atividades culturais.
Estou certo que com estas equipas, com esta vontade de fazer mais e melhor, com este espírito e sentido de responsabilidade e com o apoio de todos vós, podemos fazer mais pela nossa freguesia, pelo nosso concelho, pelo nosso país. Chamo para proferir algumas palavras o professor Cândido Marques, que é o candidato número 2 à Assembleia Municipal, atualmente a exercer funções no primeiro ciclo em Minde, estando integrado no agrupamento de escolas de Alcanena. Boa noite a todos. Há 2 meses atrás não previa a minha presença aqui, porque simplesmente não equacionava a ideia de regressar a tarefas políticas. Esta inversão deve-se ao facto do Artur me ter voltado a desafiar. Desde 1977-78, a altura em que comecei a trabalhar na escola de Valalto, que muitas das nossas vivências profissionais, familiares e principalmente de participação cívica foram vividas em comum e em conjunto com muitos outros amigos. Recordo, entre muitas realizações, o rancho folclórico, o teatro, a fundação da associação, a construção do pavilhão, as atividades promovidas à volta da escola, quando os teus filhos foram meus alunos e não só. De toda essa vivência tão rica, ficou, para além de uma grande amizade, o saber quem tu és, os princípios e os valores que te norteiam e com os quais me identifico, e as atitudes que assumes perante as causas públicas. Serás com certeza um bom Presidente de Câmara. E porque os bons exemplos são para seguir, ao Artur eu só podia responder sim. E aqui estou eu, entre muitos outros companheiros, mulheres e homens, novos e menos novos, unidos no compromisso de servir nos órgãos autárquicos da nossa freguesia e do nosso concelho, caso os eleitores assim o queiram. Permitam-me ainda que faça uma breve referência a 2 outros companheiros. Ao Dr. Edgar, que eu não conhecia muito bem, e já deu para perceber nas reuniões que temos tido a força da sua liberdade e independência e do seu sentido de respeito democrático, garantias suficientes à dignificação e bom funcionamento da Assembleia Municipal, da qual será com certeza um bom Presidente. E a Odete, que também já deu para perceber que é uma mulher de ideias fortes e inabaláveis, que vai à luta por elas, e tudo fará em prol das localidades da nossa freguesia, Minde, Covão do Coelho e Valalto, da qual também será uma boa Presidente. Sou candidato a membro da Assembleia Municipal. Caso seja eleito, disponibilizo-me para nela exercer funções, seguindo os valores e os princípios assumidos pelo movimento ICA. Qual é a importância e o papel da Assembleia Municipal? Para além da fiscalização e do Poder Executivo, a que o João Ramis já se referiu, a Assembleia Municipal é o fórum de debate e de decisão acerca das opções estratégicas prioritárias e fundamentais para o Concelho. É constituída pelos eleitos das diversas sensibilidades políticas e por todos os presidentes das juntas de freguesia e uniões de freguesia. Por isso, na Assembleia Municipal, concretiza-se a vivência democrática, reforçada ainda pela participação que é facultada a qualquer município. Esta vivência só pode ser feita com elevação e dignidade, pelo que é um dever de todos o respeito pelas regras e princípios da democracia. Aos eleitos cabe representar os eleitores e, por isso, a Assembleia Municipal só cumprirá a sua função se der voz a esses eleitores. Há que criar mecanismos de comunicação entre eleitos e eleitores. Gostaria de apresentar algumas temáticas que, sendo essenciais ao desenvolvimento da nossa freguesia, se enquadram no âmbito
do desenvolvimento concelhio, que à Assembleia Municipal compete debater numa perspectiva de procurar soluções e definições de prioridades. Por exemplo, como fomentar o desenvolvimento económico, a instalação de novas atividades indispensáveis à criação de emprego. Como aproveitar os recursos naturais, patrimoniais e humanos em ordem à sua rentabilização no âmbito do turismo, do desporto e da cultura. Há condições para os nossos jovens se fixarem aqui e serem os novos investidores locais? Que escola queremos e qual o seu papel? Como vamos preservar e proteger o ambiente natural que nos rodeia? Que fazer para requalificar os espaços urbanizados das nossas localidades? Não é novidade para ninguém. Vivemos tempos de crise, de incertezas quanto ao futuro. Isto é uma realidade e bastante cruel para muitos. E não sabemos quando nem como será ultrapassada. Hoje, prometer muitas obras e todas as soluções é um risco, pois há muita probabilidade de não as poder cumprir. Do meu ponto de vista, é preferível e mais honesto ser prudente, prometer o nosso trabalho e determinação para realizar o que for prioritário, o que não pode ser adiado para amanhã. Queremos garantir um futuro aqui. Boa noite. Dr. Edgar Pereira, médico, graduado em Medicina Interna, a exercer funções no Centro Hospitalar do Médio Tejo, lidera a equipa Assembleia Municipal e, por isso, é o candidato a Presidente da Assembleia Municipal. Mais uma vez, boa noite. Obrigado a todos por estarem aqui presentes. É com muito prazer que estou aqui. É uma terra que naturalmente não me é estranha, desde a minha infância. Ainda há pouco comentava na rua, portanto, a paragem do autocarro, da carrinha do Colégio de Alcanena, que estacionava mesmo aqui em frente, e diariamente aqui vinha buscar e deixar os meus colegas e amigos de toda esta zona que estudaram comigo no Colégio de Alcanena. Portanto, estou em casa. Eu peço desculpa por não penetrar na piação aqui dos Charaldos do Nhô, portanto, por isso vou ter que fazer o discurso em português normal, portanto, peço desculpa aos mindricos. Os intervenientes anteriores já me facilitaram a vida. Eu despeço-me de falar neste momento um pouco, como em intervenções anteriores, sobre a Assembleia Municipal, porque no fundo estamos aqui para apoiar a candidatura, portanto, a todos os membros que são candidatar à Junta da Freguesia de Minde e, neste caso, na pessoa da doutora Odete como a sua principal figura e candidata, e esperamos que não seja só candidata, e futura Presidente da Junta de Freguesia de Minde. Quero destacar duas ou três coisas que me parecem importantes nesta candidatura. Eu já o fiz de outras vezes, e a primeira é que, como já perceberam, não é uma candidatura contra ninguém. É uma candidatura de pessoas que querem participar e que pensam ter qualquer coisa para dar também a esta terra e ao Conselho em geral. Temos que conjugar vontades, já foi aqui dito, não nos envolvemos em quesílias partidárias. Isto é muito importante porque, como disse já anteriormente o João Ramiro, é muito difícil nesta altura as pessoas darem a cara numa fase em que a vida política está tão degradada. A doutora Odete e a sua equipa é um exemplo de que todos os mindricos se devem orgulhar. Porque exercer a cidadania neste momento e sempre é participar, é procurar soluções para os problemas. E encontrar pessoas disponíveis para servirem à causa pública sem carreirismos políticos é um bem que deve ser acarinhado e estimulado. E é isso que está aqui a acontecer. Eu, na minha intervenção há uma semana,
tive a veleidade de contar uma pequena história que, pelos vistos, caiu no gosto de algumas pessoas e não resisti. Ainda hoje, isto a propósito do carreirismo político, trazer também uma coisa pequenina, um pequeno momento para a gente se alegrar talvez um bocadinho ou entristecer, depende. Que é uma história que diz o seguinte, é de um autor que eu já falei, portanto que eu gosto muito, que é o Mário Henriques Leiria, e provavelmente é uma história que muitos conhecem, mas eu vou aqui tentar dizê-la mais ou menos bem. Portanto, não tenho muito jeito, mas mais ou menos bem. E a história diz o seguinte. Após ter sorripiado por 3 vezes a compota da despensa, seu pai admoestou-o. Depois de ter roubado a caixa do Sr. Esteves da mercearia da esquina, seu pai pô-lo na rua. Voltou, passados 22 anos, com chofer fardado, era diretor-geral das polícias. Seu pai teve um infarte. A nossa história política está cheia de alguns destes exemplos. Daí, de facto, o desprezo pelas atividades ou pela atividade política que hoje vivemos. Há um desprezo, inclusivamente, de muita gente pelas instituições, pelas leis, de tal modo que há também muita gente já que se entretém a violar a lei apenas por se divertir. Este é um mundo triste da política que nós não queremos partilhar. Este, digamos, é um mundo que esta candidatura dos independentes pelo Conselho de Alcanena vai tentar, por todos os meios, tentar inverter, portanto, no próximo mandato. Porque eu espero que a lista dos independentes naturalmente ganhe as eleições, nós estamos aqui para ganhar, portanto não estamos cá para perder. E os independentes que venham a ser eleitos para os diferentes órgãos autárquicos, garantidamente vão procurar ser merecedores do respeito pela sua atividade política e pública e devolver essa dignidade perdida aos respectivos órgãos autárquicos. Esta candidatura é uma mais-valia para Minde, é uma mais-valia, naturalmente, a seguir para o Conselho de Alcanena. Uma coisa podemos garantir, a doutora Odete vai ser eleita Presidente da Junta de Freguesia, claro que não posso garantir, mas posso garantir uma coisa, no dia que ela for eleita, passará certamente a ser eleita, a ser a Presidente de todos os mindricos. Esta é a mensagem que eu vos queria deixar. E se lembrarem do vídeo que passou, quero apenas dizer uma coisa muito engraçada que lá estava, que se calhar poucos repararam. Neste momento, a freguesia é o nosso partido. Daqui a bocado, o Conselho é o partido de todos. Muito obrigado. Convosco, para proferir algumas palavras, a professora Maria Rosa Neto. E muito boa noite a todos, sejam bem-vindos então a este espaço que queremos transformar num espaço de debate e de acolhimento solidário. Vou dizer algumas palavras sobre os motivos que me levaram a aderir ao movimento apartidário Independentes pelo Conselho de Alcanena. Em primeiro lugar, foi essencialmente o facto de me identificar com o ideal de independência do Grupo ICA. E, em segundo lugar, a vontade de fazer algo em favor da freguesia e do seu povo, o facto de me questionar muitas vezes sobre o que posso, ou melhor, o que podemos todos fazer para melhorar as nossas condições de vida e para dinamizar com civismo toda a nossa comunidade. Dizer que algo está mal é fácil. Fazer alguma coisa para mudar o que está mal para melhor será sempre difícil. Mas aqui estou disposta a dar o meu contributo em favor de todos e, em particular, como representante dos habitantes dos lugares do Govão de Coelho e do Val Alto, porque são em menor número as pessoas que residem nas nossas aldeias, não deixam de ser tão importantes como aquelas que residem na sede da freguesia e serão também e igualmente merecedoras de todo o nosso respeito, de toda a nossa consideração e de todo o nosso empenho na resolução dos seus problemas,
dos nossos problemas, que são os problemas de toda a freguesia. É, portanto, com o espírito de querer ajudar o grupo independente, que aqui representamos, a desenvolver um trabalho meritório e de alta qualidade a todos os níveis, que me proponho trabalhar em conjunto com todos os colegas candidatos e apoiantes. Sei que todos estarão connosco, de coração e vontade, para elevar os valores da nossa freguesia, sejam eles culturais, institucionais ou o bem-estar de todo o seu povo. A freguesia de Minde é o nosso partido. Este é o nosso lema, pelo qual vamos dar o nosso melhor. Muito obrigada pela vossa atenção. Para falar sobre os projetos da nova equipa para a nossa freguesia, convido então a candidata a presidente de junta da freguesia de Minde, a professora Odete Capaz. Ora, boa noite. Cumprimento cordialmente todos os presentes e, de facto, quero partilhar convosco que, quando fui convidada para aderir a este projeto, disse: eu sou uma pessoa trabalhadora, sempre fui trabalhadora e trabalho em tudo o que for preciso e, normalmente, costumo ser uma pessoa refletida e ponderada. Mas sou uma pessoa muito discreta e a maior parte das pessoas não me conhecem. Portanto, vejam bem, pensem bem, apesar de terem conversado comigo, se entenderem melhor, encontrar outra pessoa para o projeto, não me parece mal. Se for necessário, estarei convosco e aceitarei esse desafio. Também houve quem me dissesse, a quem eu pedi opinião, e me dissesse: Odete, tem cuidado, olha, podes vir a prejudicar com isso. E eu disse assim: tens razão, mas vou em frente. O que é que eu tenho a perder? Eu sou uma mulher independente. E é por ser uma mulher independente que eu resolvi unir-me a este grupo de independentes, pois revejo-me neles. E espero, com eles, levar a bom porto uma ideologia e uma vontade de trabalhar e de viver a causa pública de uma forma inovadora, mas de uma forma eficaz. Ora bem, então, aqui estou hoje com a responsabilidade de me apresentar enquanto candidata à Assembleia da Junta de Freguesia de Minde, responsabilidade essa que partilho com todos os que me acompanham nesta equipa. Cada um de nós tem um papel importante na defesa das causas, dos nossos projetos de proximidade, no órgão político que está mais perto das pessoas, a nossa Junta de Freguesia. Por isso é importante o nosso papel deste lado e é importante o papel desse lado. Ou seja, o papel de todos nós, cidadãos. E temos aqui uma equipa com renovada energia pela presença de uma maioria de candidatos que aceitou pela primeira vez dar o seu contributo com novas ideias para servir melhor e dinamizar mais esta freguesia e contribuir para também servir e dinamizar todo o concelho. É preciso deitar mãos à obra e queremos contribuir assim para dar melhor qualidade de vida às populações dos diversos lugares da nossa freguesia. E há ainda tanto por fazer. São muitos mais os exemplos que poderíamos dar, para além daqueles que foram focados na projeção inicial, que necessitam de cuidado, de atenção, de acompanhamento e de resolução, para uma freguesia mais bonita, com mais qualidade de vida e mais interessante para quem nos visita. Há que aprofundar o papel da Junta de Freguesia como elemento de proximidade para ajudar nas respostas sociais cada vez mais necessárias. Connosco serão importantes as iniciativas das nossas coletividades, as soluções para dinamizar a zona industrial, as responsabilidades educativas e o meio ambiente.
é um fator determinante para conseguirmos potenciar em circuito turístico a nossa freguesia, aproveitando as sinergias de proximidade com Fátima, as grutas de Miradouro, Batalha e Tomar. Saberemos ouvir, estaremos atentos e, com a nossa sensibilidade e determinação, procuraremos encontrar as formas para melhor resolver os problemas. Disso podem estar certos. Há muita gente afastada da política e desiludida com os partidos, mas não desistam. Vamos contribuir com a nossa participação como independentes para que cada vez mais cidadãos participem ativamente em todos estes processos de defesa das nossas comunidades. Vamos ser audazes, vamos ser empenhados, colaborantes, sensatos, sérios e determinados na defesa da qualidade de vida dos nossos concidadãos. Vamos promover a motivação da nossa população para que cada lugar da nossa freguesia seja o mais limpo, o mais arborizado, o mais bonito, o mais interessante de visitar e, muito importante, um lugar de futuro para os nossos jovens. Que cada um de nós, enquanto cidadão, se sinta parte deste processo e com orgulho de viver na nossa freguesia. Se viermos a ter a responsabilidade de gerir a Junta, como esperamos, sabemos que podemos contar numa estreita colaboração com as nossas equipas da Assembleia Municipal e do Executivo Camarário, lideradas respectivamente pelo Dr. Edgar Pereira e pelo Dr. Artur Rodrigues, porque partilhamos os mesmos valores e os mesmos princípios de cidadania. Sabemos também que o rigor, a competência e seriedade serão colocados ao serviço de uma gestão criteriosa e transparente dos recursos limitados da autarquia em prol do desenvolvimento sustentado do concelho. E como dizia a grande poetisa portuguesa, Flor Bela Espanca, de tudo o que nós fazemos de sincero e bem intencionado, alguma coisa fica. Contem connosco, contamos também com todos. Viva Minde, viva Covão de Coelho, viva o Val Alto, viva a freguesia de Minde. Só queria deixar aqui uma palavra de profundo agradecimento e de sensibilidade democrática a quem me inteirou da possibilidade de ter esta casa e à doutora Ana Tércia Salgueiro Maia, que nos facultou esta casa de forma gratuita e quis colaborar com Minde, com a freguesia de Minde. Em nome dela, que não está presente, o meu muito obrigada e em nome de todos aqui. Caros amigos, há pessoas que conhecemos e que de alguma forma nos conseguem marcar pela sua forma de estar, a sua maneira de ser, as suas qualidades humanas, a sua competência, a sua integridade moral, a sua determinação serena mas firme, a afabilidade. Tive o privilégio de conhecer alguém com todas estas qualidades e que lidera a nossa equipa à Câmara Municipal. Peço ao professor Artur Rodrigues que use a palavra e encerre assim o ciclo de intervenções como candidato a Presidente da Câmara Municipal de Alcanena. Meus caros amigos, muito boa noite. As minhas saudações também a todos os que nos veem e ouvem, ou que nos vão ouvir e ver através da TV Minde, a cuja equipa agradeço, assim como a restante comunicação social que cumprimento. Uma primeira nota que eu queria aqui salientar é a seguinte, e destacar a dinâmica, a vontade, a motivação, o entusiasmo com que as nossas equipas abraçaram e estão neste processo das eleições autárquicas deste ano.
Iniciativa, riqueza de ideias, sugestões e propostas, sem estar à espera. Decididamente, mãos à obra. É isto que tem sido a dinâmica da equipa ICAMIND e de todas as restantes equipas. Do sonho e da vossa vontade de realizar, a vontade de fazer, de todos vós, de mãos dadas com a população, só poderá surgir um mundo admiravelmente melhor. Quando estava a pensar nestas notas para trazer, lembrei-me de uma expressão de John Kennedy, em determinada altura, nos anos 60, que dizia: não perguntes o que o teu país pode fazer por ti, mas antes pergunta o que podes tu fazer pelo teu país. E foi isto mesmo, é isto mesmo que estas pessoas, das equipas das juntas de freguesia, da Assembleia Municipal e da Câmara Municipal, tantas pessoas que estão connosco, que estão nesta iniciativa pela primeira vez, neste projeto pela primeira vez, e que demonstraram isso. Querem ser parte de fazer algo pelas freguesias, pelo nosso concelho e, portanto, pelo nosso país. É isto que está aqui presente e é esta dinâmica que eu queria aqui salientar e dar os parabéns e sentir-me satisfeito e congratular-me por este entusiasmo. A abertura desta sede de candidatura, o estarmos aqui agora, é um exemplo desse espírito e dessa ação. A forma empenhada e célere como se empenharam em criar esse espaço que nos servirá de base local de candidatura e referência para toda a comunidade mindrica, para toda a freguesia de Minde e do concelho de Alcanena. E ao ser disponibilizado este espaço, através da pessoa da doutora Odete, eu olhei e relembrei e veio-me um sentimento guardado na minha memória de experiências pessoais aqui vivenciadas em Minde e aqui neste espaço concretamente que era a loja da Tia Olímpia, a Tia Olímpia do Zé Ferrador, na expressão dos meus pais. Tem uma senhora sempre muito ativa e desenvolta, e não digo isto por acaso, era uma senhora muito ativa e desenvolta. Aviava-nos o arroz, o açúcar, o colorau ou os pregos, sempre com muita vivacidade, sem, no entanto, perder uns segundos ou fazer uma pausa para ouvir alguma coisa que humanamente tinha algum significado especial para ela. Mas era sempre essa atividade, esse ritmo. É isso que eu tenho na memória e queria partilhar convosco. E à sua filha, a doutora Tércia Maia, o nosso muito obrigado. O valor mais elevado da política, a vida e da cidade, na polis, reside aquilo que tem de mais rico, de mais importante. E saliento isso. O humano. A essência de sermos uns com os outros. E é esta tónica que queria salientar aqui em primeiro lugar. O humano como elemento fundamental que nos une. No entanto, a um executivo incumbem questões muito rigorosas e exigentes, que estão naquele âmbito mais rigoroso e exigente da administração e da gestão. Assumimos essas vertentes como essenciais e básicas para a consecução dos grandes objetivos das nossas autarquias que estão ao serviço das pessoas. Sem as condições de gestão rigorosa dos recursos financeiros e dos equipamentos e das estruturas, não é possível. Mas para conseguirmos isso, temos que de facto ter uma gestão rigorosa. É preciso haver gestão rigorosa e exigente, mas aberta e pública. Incumbe-nos essa missão, mas também sabemos que podemos fazer muito sem ser só com dinheiro. A vontade, o empenho, como está demonstrado, a criatividade e o envolvimento de todos para rentabilizar os recursos financeiros, isso é possível. É disso que nos dão exemplo os dirigentes associativos. E o nosso concelho, do qual a freguesia de Minde é um grande exemplo, sabe o que significa fazer muito com pouco dinheiro. Assim como as freguesias, as juntas de freguesia, sabem bem do que é que estamos a falar. Também o município, a Câmara, pode ser um exemplo nesta matéria. Parece-me que não poderá ser de outro modo.
Daí que não nos identificamos com o uso de determinadas fórmulas usadas como armas de arremesso sistemático. Pelo contrário, é para todos um desafio propor-se é fazer melhor. É isso que nós nos propomos, fazer melhor, como já soubemos demonstrar e demonstraremos com o contributo renovado de todos os que integram as nossas equipas e sempre na perspectiva, muito bem salientada pelo nosso candidato à Assembleia Municipal, na perspectiva de que somos candidatos, mas uma vez eleitos, nós seremos de todos os munícipes do Concelho de Alcanena. Ao pensar esta intervenção e tendo responsabilidades na questão da ligação das grandes linhas estratégicas de desenvolvimento do Concelho e a sua aplicação concreta à realidade, pensei o seguinte: aquilo que já enunciámos, as atividades económicas e as questões ambientais são o lastro a partir do qual se faz a produção de riqueza, permitindo a qualidade de vida e o desenvolvimento social. Como é que isso se pode realizar efetivamente? É preciso, pois, promover e apoiar o desenvolvimento e a diversificação de atividades económicas. E ao olharmos para a nossa realidade concreta, o que é que nós temos em mente? Ainda, e de uma maneira bastante forte, muito forte, aquilo que são as malhas exteriores. Existe também, na freguesia, o setor dos transportes, os trabalhos em pedra. Mas, muito importante será a possibilidade de vir a desenvolver a área económica da Zona Industrial de Minde e a sua interligação e a grande implementação da Zona da A1 à 23 como fatores de desenvolvimento económico. E um aspecto muito importante que caracteriza a freguesia de Minde é a economia social. Hoje, o Centro de Bem-Estar Social de Minde é o grande empregador, um dos grandes empregadores, se não o maior, da freguesia de Minde. Portanto, há grandes potencialidades para a continuidade, o desenvolvimento económico e as sinergias locais. Depois, outro aspecto importante, a valorização das potencialidades do património natural e cultural, promovendo o turismo, o desporto e o lazer. Qual é a nossa realidade? Estamos em pleno Parque Natural das Serras da Aire e Candeeiros. Portanto, as potencialidades deste património natural, paisagístico, a mata, a serra e todos os nossos recursos são, de facto, potencialidades. E depois, ao nível cultural, nós temos o museu, temos a igreja, temos a etnografia e o folclore, temos a música, temos a gastronomia, a língua e as diferentes manifestações culturais, incluindo o religioso. São toda uma diversidade de fatores e de grandes potencialidades que se nos colocam aqui na freguesia de Minde e, portanto, no Concelho de Alcanena, pela presença transversal que todos estes fatores têm no nosso próprio concelho. E temos protagonistas concretos na freguesia destes mesmos fatores. O CAORG, a Banda da Sociedade Musical Mindense, o Vitória Futebol Clube Mindense, o Centro Sociocultural do Ponte Coelho, a Associação Recreativa e Cultural de Valalto, o CIRLES, etc. Ou seja, tudo a Associação Minde Cultural, entidades que procuram desenvolver todo este domínio, toda esta realidade, o BTT Minde, o Minde Natural, Minde Natura, etc. A melhorias das diferentes formas de mobilidade, vias de comunicação e acessibilidades. Muitas coisas estão feitas, mas temos que continuar a manter este princípio ao nível da relação entre todo o concelho. A requalificação e a manutenção das nossas condições urbanas. O domínio das parcerias possíveis para o desenvolvimento do conhecimento e do desenvolvimento que tem havido bastante ao nível das inovações empreendedoras da economia em Minde. As questões da educação, como o professor Cândido já salientou e muito bem, a cultura e o desenvolvimento social como áreas fundamentais para o investimento, porque são fatores de investimento. A gestão e a organização dos equipamentos municipais, que também com a sua delegação de Minde devem estar em interatividade para manter viva esta relação e esta presença do município. E um aspecto muito importante que queria salientar, que tem nos bombeiros voluntários de Minde e nos bombeiros municipais de Alcanena os grandes fatores, os grandes elementos, e destaque neste caso para os bombeiros voluntários de Minde, onde nós nos situamos, como elementos fundamentais dos elementos de proteção civil, agentes de proteção civil. Portanto, tudo isto todos estes elementos conjugados com um fator que costumo salientar porque central e fundamental da
e transversal a todos os pressupostos do desenvolvimento atual. São as questões do ambiente. E se não há constrangimentos, como se encontram noutros locais, derivados do desenvolvimento da indústria, aqui temos fatores de ambiente muito pela positiva. As questões do saneamento básico, do funcionamento da ETAR, estarão encaminhadas para se resolver a melhor. Portanto, a ETAR Minho Miradouro, que carecerá ainda do melhor aperfeiçoamento e otimização, mas este património, esta bacia de água sobre a qual nós nos encontramos, precisa ser preservada por nós à superfície, porque estamos perante uma das bacias mais ricas da Europa. E, portanto, preservando aquilo que está neste nosso subsolo, estaremos solidariamente a ter uma atitude responsável para com não só no nosso Conselho, mas como todas as pessoas e todos os povos. E, portanto, esta responsabilidade acrescida da arborização e defesa da floresta e aquilo que procuramos fazer, que é a manutenção dos nossos espaços naturais, é uma aposta que tem em todos nós, tem na freguesia de Minho, tem em todos os habitantes do Conselho, esta aposta importante e que quero salientar, e não é nunca demais destacar. As questões do ambiente como fundamentais para o desenvolvimento e para o crescimento e para o desenvolvimento. Em termos mais concretos, e porque estamos num domínio, porque há um domínio onde, de facto, se manifesta e expressa aquilo que nos emancipa daquilo que eu costumo referir, as determinações zoológicas que nos caracterizam enquanto seres, que é, de facto, a cultura. A educação e a cultura que nos faz elevar para os patamares mais altos do humano. E então salientaria em concreto, porque podemos pensar concretamente estas realidades, algumas entidades locais, que já referi algumas, portanto, ao nível da Associação Recreativa e Cultural de Val Alto, o Centro Sociocultural do Covão de Coelho, o Rancho Folclore e Etnográfico do Covão de Coelho, salientaria um papel importante, e todas as entidades no seu âmbito desempenham o seu papel, mas tem um lugar que eu gostaria de pôr em destaque também aqui hoje, o CAORG. Entidade de grande sensibilidade para criar e desenvolver as ofertas mais diversificadas e ricas ao nível daquilo que se produz em Portugal. E, portanto, estamos aqui uma grande riqueza na freguesia de Minho e no Concelho de Alcanena. É uma entidade que vemos, pelo aquilo que nos mostra, muita articulação com uma outra de grande destaque, e cada vez que falo nela, recordo-me sempre com saudade do seu Padre Mário, que é a Banda da Sociedade Musical Mindense. Porque, única no Concelho, é, no entanto, das mais distintas e ricas a nível do país. Já vimos participar em diversos festivais e em diversos locais, e a Banda da Sociedade Musical Mindense tem uma posição destacada, de grande mérito, que ombreia com grande qualidade ao lado de qualquer uma. Sidles. Não sei se este nome tem um grande significado para todos, mas eu refleti sobre estas iniciais e o que é que significam. É uma entidade recente, não há muito tempo, em Minde. Centro Interdisciplinar de Documentação Linguística e Cultural. Centro Interdisciplinar de Documentação Linguística e Cultural. Isto tem algo de rico, algo de grande dimensão. É um centro interdisciplinar. Hoje o mundo está, e o saber está multiplicado em diversas facetas, disciplinas mais ou menos específicas. A proposta aqui é interdisciplinar. Interdisciplinar a partir de quê? Do calão-mindrico. Ou seja, a base linguística de uma realidade sociológica que se pretende agora enriquecer, estou convicto, com dimensões mais alargadas da documentação linguística e cultural. E está previsto muito brevemente um grande evento de nível internacional a ser realizado cá. Isto é, na prática, a existência e a consecução concreta do turismo, da presença de grandes dinâmicas e de saberes e do conhecimento na nossa própria realidade. Quando nós temos isto junto de nós, requer de nós a atenção, a presença,
a informação, o acompanhamento, o apoio e o incentivo, porque estamos precisamente a falar de realidades que nos podem vir a enriquecer. São potencialidades, pode não estar tudo explícito ainda, mas são caminhadas que podemos fazer em conjunto com todas estas entidades. E, portanto, há um grande caminho a percorrer com também o Centro Interdisciplinar de Documentação Linguística e Cultural. Depois, a Associação Mind Cultural, também uma entidade recente que está ligada ao projeto Fábrica da Cultura. É uma realidade, tem-se falado em Mind e não faz sentido haver qualquer princípio, pressuposto ou ideia de calar, esquecer ou não falar deste projeto. Trata-se, de facto, de uma ideia que já foi referenciada na apresentação, como algo que não pode cair do esquecimento, algo que devemos assumir com realismo e, sobretudo, pensar no pressuposto da ambição e do dinamismo, da dinâmica. Com realismo, mas pensar seriamente quais são as soluções sustentáveis para podermos responder às necessidades diversas e múltiplas desta riqueza cultural que aqui se vive. Com este pressuposto, e no princípio, nesse mesmo pressuposto, um grande diálogo a realizar com o município e as diversas entidades, haverá um caminho a percorrer, seguramente, que dará o melhor resultado. As soluções precisam de contar com a vontade dos decisores autárquicos, contribuindo para encontrar respostas possíveis para as soluções pensadas. É assim que nós pensamos que devemos levar por diante o nosso trabalho autárquico, o nosso trabalho de gestão e de administração do município, mas sempre interligado com estas entidades locais, do movimento associativo, das diversas entidades e instituições, quer da freguesia de Minde, quer do Conselho de Alcanena, de todas as suas freguesias. E sabemos que temos nas nossas equipas esta vontade, como iniciei, o dinamismo, a criatividade, a inovação, o querer ser mãos na obra para realizar cada vez mais, e é isto que me apraz salientar e registar nesta grande equipa alargada que nós temos por diante. Que não pergunta o que é que o país pode fazer por eles, mas que vieram para diante. Manifestaram, expuseram a sua disponibilidade para dizerem o que é que vamos todos fazer pelas nossas freguesias, pela freguesia de Minde, pelas nossas freguesias e pela Conselho de Alcanena. Viva a freguesia de Minde, viva o Conselho de Alcanena. Professor Arturo Rodrigues, nosso candidato a Presidente da Câmara Municipal de Alcanena. Obrigado. Como Mindrico, é agradável ouvir estas referências a Minde. Em nome dos independentes pelo Conselho de Alcanena e da equipa de Minde, que preparou este espaço ICA em Minde, declaro encerrada esta sessão. Convidamos todos os presentes a partilharem alguns aperitivos e bebidas enquanto permanecermos em diálogo. Agradeço mais uma vez a vossa presença e foi um prazer partilhar este momento convosco. Junto agora à nossa equipa de reportagem, Odete Capaz, candidata à Junta de Freguesia de Minde. Muito boa noite. Abriste este espaço, fizeste a tua apresentação, vi-te preocupada com o futuro de Minde. É verdade. De facto, estou preocupada com o futuro de Minde, pois vejo que há coisas a modificar. Como viram no PowerPoint, a zona industrial tem uma estrada por concluir junto à que vai dar à igreja, um bocadinho de alcatrão ali, uns candeeiros partidos acolá, muitos sinais no meio do passeio, ou mal colocados, mal planeados, que dificultam a passagem de um carrinho de bebê, de uma cadeira de rodas, lixo, entulho,
falta de cuidado, e eu quero pôr mãos à obra, orientar serviço, acompanhar, trabalhar para que Minde seja mais bonito, a freguesia de Minde esteja mais bonita, mais limpa e que o futuro desta freguesia seja mais atrativo para os jovens, para os nossos jovens e para os visitantes que por aqui passarem. E sei que há pessoas que passam por aqui e se sentirem agradadas, vão permanecer, vão divulgar e vão voltar também. É também uma preocupação tua o desenvolvimento da zona industrial? É claro que é uma preocupação essa zona. Para já, acho que se deve trabalhar no sentido de se aprofundar e de se terminar os acessos. Para além dos acessos, também dinamizar debates entre a tal interdisciplinaridade entre as universidades, por exemplo, e a indústria e os industriais, e não só industriais, as várias microempresas que já existem aqui na freguesia, porque desse debate e dessa interação podemos criar outras microempresas e atrair outro tipo de empresas aqui para esta freguesia, pois isso pode ser uma realidade com comunicação, com uma boa comunicação. Foram então estas as palavras de Odete Capaz, a candidata ICA Independentes pelo Concelho de Alcanena à Junta de Freguesia de Minde. Junto a mim agora o professor Artur Rodrigues, ele que é o candidato pelo ICA à Câmara Municipal de Alcanena e que veio esta noite dar o seu apoio à candidatura dos ICAs à Junta de Freguesia de Minde. Sim, estamos aqui ainda em Minde a fazer a abertura deste espaço que é a sede de candidatura independente e estivemos também a apresentar os nossos candidatos aos diferentes órgãos, centrando-nos particularmente na freguesia de Minde como um lugar distinto no âmbito e no contexto do Concelho de Alcanena, pelas suas diversas características que nós referenciamos ao longo desta noite e que são muito importantes para a freguesia de Minde, para os seus lugares de Ponte Coelho e Valalto e Vila de Minde, sede de freguesia, e com esta riqueza que nós tivemos em Minde, nós somos um concelho muito mais rico. Somos ricos precisamente nesta grande diversidade que existe em todas as freguesias e aqui temos, digamos, um baluarte de dinamismo, de empreendedorismo, de pessoas de trabalho, de pessoas voltadas para a cultura, para o respeito e consideração do ambiente natural, etc. Uma grande diversidade e riqueza que nós aqui viemos patentear e a equipa da freguesia de Minde quer corporizar este espírito e a candidatura independente pelo Concelho de Alcanena, que não é contra ninguém, é precisamente pela valorização destes princípios, destes valores que nos caracterizam. Viu falar nas coletividades, viu falar também na zona industrial. Essa é uma preocupação também, dar andamento à zona industrial de Minde. Sim, a fase, portanto, o parque atual está ali, pronto para, portanto, acolher iniciativas para a instalação de unidades, digamos, empresariais. Seria bom que viesse a ser ocupado, que houvesse uma nova dinâmica e até o desenvolvimento e ampliação daquele espaço, a sua ligação rodoviária e desenvolvimento das acessibilidades interligadas com isso. Claro que terá uma vocação diferente do que será a grande zona de atividades económicas A1 a A23, mas é precisamente aqui, como eu salientei, no lastro do desenvolvimento económico que radica aquilo que é a criação de riqueza para a realização humana, para a qualidade de vida e para o desenvolvimento social.
Neste contexto, só, digamos, salientar que é hoje uma realidade económica também significativa, efetivamente, não só o social, que é a economia social, mas tudo aquilo que é a dinâmica das entidades culturais que hoje têm, dão emprego e dão formação a muitos jovens aqui na freguesia de Minde. E isto são também elementos, fatores culturais, associam o económico ao cultural. É, digamos, a junção do mais característico do humano, a economia ao serviço, neste caso, da cultura e da realização do humano. Muito bem, agora sim, muito obrigado. Foram as palavras do professor Artur Rodrigues, ele que é o candidato apoiado pelo ICA, independentes do Conselho de Alcanena, à Câmara Municipal de Alcanena, e que esta noite esteve em Minde na abertura oficial da sede de candidatura do ICA à Junta de Freguesia de Minde. É este o final de reportagem esta noite da TV Minde, aqui na sede de candidatura dos ICAs, independentes pelo Conselho de Alcanena, a sede de candidatura à Junta de Freguesia de Minde. Acompanhamos os discursos, vamos levar até si tudo o que de mais importante se passou aqui esta noite em Minde, 7 de setembro de 2013. Com a imagem de Rui Venâncio, Carlos Alves, a TV Minde na sede de candidatura dos ICAs à Junta de Freguesia de Minde.